Bem, irmãos, este que vos fala é o evangelista Aldo Eusébio. Trouxe hoje para vocês um sermão curto, mas de fácil compreensão. Não adianta prolongar e a pessoa não assimilar bem. Então, o sermão de hoje, ele tem como texto básico Mateus 7, versículo de 1 a 5, com o tema O Julgamento. Vamos ler na Bíblia o que quer dizer. Eu vou ler os textos e vou interpretar para vocês. Vamos lá. Mateus 7, versículo 1 em diante. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está em teu olho? E como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Queridos e amados irmãos, interpretando esses versículos, nós sabemos, em primeiro lugar, que não diz respeito ao discernimento. O discernimento é outra coisa. Diz respeito aos faltosos. Vamos ver nos versículos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então, são aqueles faltosos que julgam todas as coisas, tem solução para tudo. São aquelas pessoas que ela quer penetrar no julgamento do seu próximo, quer penetrar nas questões dentro das igrejas e fora das igrejas. Então, não julgueis para que não sejais julgados, porque as pessoas faltosas, erradas, querem julgar sem ter condições de julgar e sem poder julgar. Nesse momento eu falo assim, as pessoas que em tudo elas querem, podemos dizer em outro termo, intrometer-se. Vamos para o versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que vos medires, serão medidos. Do mesmo modo como você que quer julgar alguém, a medida como você julga, a maneira como você julga, você será julgado também. Não pense que é só você julgar, querer fazer as coisas do seu jeito. Também alguém fará as coisas do jeito deles. A mesma medida. Temos que ter muito cuidado ao julgar alguém, ou pela aparência, ou pela condição. Não julgueis. Vamos ver o versículo 3. Porque tu reparas o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês o teu. Ele quer dizer que essas pessoas, ela vê o argueiro no olho dos outros, vê o erro dos outros, mas não vê o maior erro, que é a trave, que atravessa os olhos dessas pessoas. Vê tudo, tentando dar solução, mas o erro dele é pior do que daquele irmão ou daquela pessoa. Acha soluções. Para ele tem que ser da maneira dele, como eles querem, mas no olho dele tem uma trave e ele não vê essa trave. Vamos para o versículo 4.
E por que dirás tu a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando tu com a trave no teu? As pessoas querem consertar o erro das pessoas, estando erros maiores. Tem pessoas que estão com uma falta tão grande diante dele, da igreja, e quer consertar o erro daquele irmão, estando ele com um erro maior, estando ele mais complicado do que aquele irmão. Ele tem solução para tudo, mas não tem para ele. Vamos ver agora o versículo 5. O que é que o Senhor chama de hipócrita? Essas pessoas são hipócritas. Versículo 5 diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então dirás, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se você quer dar um conselho, se você quer agir na vida das pessoas, conserta primeiro a tua vida. As pessoas precisam tirar o argueiro do olho das pessoas, estando ele em falta. Ele acha que precisa agir assim, precisa consertar aquele argueiro do olho do irmão, mas ele tem uma trave no olho dele. Por isso que a Bíblia diz que ele é hipócrita. Não consertou sua vida e quer consertar a vida dos outros. Não é assim, irmãos. Primeiro, precisamos analisar os fatos. Estes versículos que eu li diz respeito aos faltosos e diz respeito àquelas pessoas que em tudo quer consertar, em tudo quer ajeitar. Às vezes falam até da família dos irmãos e não olha o conserto, a trave que tem que tirar dentro da sua própria família. Conserta primeiro tua família para depois tu querer consertar a família dos outros. Não é assim, irmãos. Tem tantas pessoas que vivem de, digamos, paroleiras, pessoas paroleiras. Fala de tudo e de todos, mas a sua casa tem tantas coisas para consertar. Ele tem tanto que falar da própria vida dele, tem que tirar essa trave e ver esse argueiro. Quer ser conselheiro, mas precisa ele se aconselhar primeiro. Eu nunca vi um errado querer consertar outro errado. Um errado tem que se consertar para poder, então, tentar consertar o erro dos outros. Esses versículos não diz respeito ao discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? O discernimento espiritual é quando a gente sabe se as pessoas falam de Deus ou fala do seu próprio ser. Tem pessoas que têm um discernimento espiritual e ele sabe o que a pessoa está falando, se provém de Deus ou não. Porque ele tem discernimento. E esses textos não diz respeito ao discernimento. Mas tem pessoas que acham que pegando parte desses textos pode julgar o discernimento espiritual. Tem pessoas que dizem assim: não julgueis para não ser julgado. Ele comete uma falta tão grande que se cobre diante desse texto, não julgueis para não ser julgado, o texto primeiro, para justificar seus erros. Mas a igreja do Senhor tem irmãos que têm discernimento espiritual e sabe quando é Deus que está falando e quando não é. Então a Bíblia nos alerta que nós precisamos do discernimento espiritual. E esses textos, nenhum deles se cabe no julgamento do discernimento. Não. Assim nós não poderíamos julgar o falso profeta, o falso pastor, o falso disciplinador, que dentro da igreja tem. Não podemos tampar o sol com a peneira e dizer que não tem, porque tem. E aqueles irmãos que têm o discernimento espiritual, eles sabem. E isso comove a muitos que dizem logo: não julgueis para não ser julgado. Não diz respeito a isso, diz respeito aos faltosos. Ao discernimento espiritual, Deus levanta homens e mulheres
para julgar se aquela palavra, aquela pregação vem de Deus ou não. Dentro da minha igreja, da sua igreja, dentro da nossa igreja, tem pessoas capacitadas para isto. Eu já vi até pessoas dizer, não toque no ungido de Deus. O texto não quer dizer nada disso. O texto quer dizer apenas os faltosos, aqueles que estão dentro das igrejas querendo ser o doutrinador, querendo ser aquela pessoa que vê o erro em tudo e em todos, mas esquecem de si mesmo. Então, queridos e amados irmãos, bem claro, esses versículos que eu li, esse sermão, não diz respeito ao discernimento espiritual. O discernimento espiritual é outra coisa. E nós precisamos ter o discernimento espiritual, senão a igreja começa a desmoronar. Chegará o falso profeta na tua igreja, na minha igreja, na nossa igreja, e começa a querer torcer o evangelho do Senhor. Mas tem irmãos que têm o discernimento que distorce, deixa na forma que era anterior e ensina para a igreja o certo. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com esses que estão aí como animadores de auditório. Este versículo serve para nós nos policiarmos e não deixar que as coisas aconteçam. Porque muitas vezes o falso profeta, ele já está ali dentro da igreja querendo mudar as coisas. Cuidado. Precisamos urgentemente ler a Bíblia, nos fortificar pelo Espírito Santo de Deus, para não deixar esses lero-lero que tem dentro de igrejas. Tem até pessoas que procuram saber a vida das pessoas para querer disciplinar as pessoas, para querer orientar. Já está no erro, porque não conserta a vida deles, querem consertar dos outros. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, nos dê forças. Mais uma vez quero lembrar, este texto não diz respeito ao discernimento espiritual. Discernimento é outra coisa. E que Deus nos ajude para que eu possa explicar os textos, tá? Meu muito obrigado, e agora eu quero orar por você que está aí do outro lado. Meus queridos e amados irmãos, que Deus continue nos abençoando, nos orientando, nos ajudando, mostrando através da sua palavra o caminho e não deixando que o adversário comece a querer brotar ramos dentro da casa do Senhor. Tem pessoas, Pai, que o Senhor conhece e sabe, que querem ensinar o que não é da tua palavra, querem consertar o que não pode. Eu te peço, Pai, ajuda essas famílias, ajuda esses seres, ajuda o teu povo, Pai, nos ajuda também para que nós possamos continuar com esse trabalho. E abençoa, Pai, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão no leito dos hospitais, os que estão trabalhando noite e madrugada, os que estão largando. Ajuda eles, Pai. Abençoa essas famílias no nome santo de Jesus. Amém.